canal. Tô fazendo aqui uma manutenção, pessoal. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui para vocês sobre essa manutenção. Nem ia gravar não, mas eu achei interessante porque muitos, né, ainda não sabem cultivar, tá começando agora, não sabe o que pode fazer, se completar o substrato, né? Uns me perguntam sempre: eu posso só completar? Eu posso, meu substrato tá baixando? Depende de várias situações, pessoal. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu tenho essas suculentas de meia sombra que o substrato dela é muito soltinho e elas não tomam chuva, elas ficam somente na meia sombra. Então o substrato delas já tá mais baixo, né? Tem até umas aqui que eu tenho que retirar, porque são mudinhas que eu ganhei, não tinha vaso para plantar. Eu sempre faço isso, eu chego e coloco onde dá para colocar. Então, por enquanto, hoje eu ainda não vou retirar essas duas, né? Mas eu preciso fazer isso, retirá-las daqui. Vou passar então duas para esse vaso. Essas duas não, são 3 mudinhas que eu ganhei. Vou passar para um pote 11, como vocês podem ver, um pote 6. Eu vou estar passando para o pote 11. Já deixei aqui um pouco já adiantado, né? Eu vou estar fazendo isso, vocês já vão entender o porquê. Aqui eu já vou colocar o substrato do lado, né? Para adiantar para mim. Vou fazer tipo uma casinha. Eu faço sempre isso, pessoal, quando eu vou trocar de vaso, do maior para o menor, eu não vou mexer muito na estrutura da planta, porque quando eu vou tirar, trocar o substrato, mexer em raiz, é diferente. Eu tenho que tirar totalmente, remover a planta do substrato para estar mexendo na raiz dela. Mas como eu não vou estar fazendo isso, eu vou estar mudando ela do jeito que elas estão, até para elas poderem desenvolver. E depois eu vou estar fazendo a mudança delas realmente para um vaso maior. E aí eu posso colocar uma mais distante da outra. Mas por enquanto eu pretendo deixar assim. Eu vou fazer a troca delas. Fiz a caminha, né? Vou tentar tirar aqui com uma mão só. Tive que desligar aqui para virar, né, pessoal? Porque com uma mão só não dá. Então, fiz aqui, ó. Tirei o vasinho dela. Vou colocar na casinha. Tá feito, né? Então, isso é uma forma que a gente tem de fazer quando você não quer mexer no torrãozinho da planta. Você não quer que ela sente. Essa suculenta de meia sombra é uma plantinha que eu sempre quis e tive muita dificuldade de encontrar uma igual. Então, uma vez eu consegui uma mudinha que não foi para frente. Essas aqui eu ganhei, muito pequenas, e essas a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Quando é muito pequena assim, a gente não evitar de ficar manuseando demais, trocar demais, mexer muito em raiz. Tem uma pedrinha aqui, ó. Ela caiu bem em cima dela. Então, eu sempre faço esse tipo de troca. Coloquei ela num substrato bem sequinho. E o substrato que ela tava molhado, né? O vaso aqui, ó, tava molhado, que eu molhei elas ontem. Eu molho elas, pessoal, mais ou menos uma vez na semana, no máximo 2. Não marco a quantidade de vezes que eu rego. Depende muito do clima. Se tiver seco aqui, calorão, vai secar mais rápido, posso molhar 2 vezes. Se não, eu até esqueço de molhar. Chegou no final de semana, eu vou lá olhar elas e aí eu rego de novo, né? É assim que eu faço com as plantas que não precisam de muita rega. Aqui, ó, essa outra, eu preciso também de estar acrescentando. Vou acrescentar o substrato nela, porque tá baixando muito. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocando dos lados, só mesmo para dar uma renovada, porque o substrato novo, ele tem mais adubação, né, pessoal? Esse aqui tem tufa, ele é um substrato adubado, então por ele já tem mais casca de arroz, eu tô repondo. Aí eu faço esse retoque mesmo, porque quando eu regar da próxima vez... Pausei aqui, pessoal, porque meu celular desligou. Então, o que acontece? Eu gosto de colocar, né? Eu tava falando aqui que eu gosto de acrescentar, porque ela já vai ficar recebendo mais
adubo, né? Que esse substrato novo, ele tá mais rico em adubação. Então, eu faço esse complemento, né? Faço esse completo, né? E fica renovado, sem precisar de trocar. Essa outra pequenininha aqui, que é um sedum, eu preciso também, não é de hoje que eu tô querendo fazer, sabe quando você, eu olho e deixo para depois, olho e deixo para depois. Vou cuidando das outras. E assim, hoje eu vou cuidar delas. Quando eu tenho o substrato sequinho, e quando tá chovendo, eu gosto sempre de estar repondo o substrato seco. Porque, para evitar, né, já tá muito encharcado, eu vou colocar mais substrato molhado. Aí eu já até evito de pôr. Eu tenho ali bastante substrato pronto, só que ele tá muito úmido. E esse aqui, ele tá bem sequinho, que ainda tá na embalagem. Aí eu complemento assim, ó. E ela renova. Toda vez que a gente faz isso, elas ganham mais força, né? Fica bem bonitinha. Vou colocar nessa aqui. Aí eu vou estar só completando mesmo. Eu tenho várias delas para poder completar, mas como agora eu não vou ter tempo para colocar em todas, um pouco que eu coloco todos os dias dá, né? Eu faço assim, pessoal, eu falo que às vezes as pessoas falam comigo assim, eu não posso ter planta não, porque eu trabalho e eu não tenho tempo. Pessoal, quem quer de verdade, arruma um tempo. Eu falo que na prática eu vivo isso. Se eu for olhar eu ter tempo, eu nunca vou ter planta. Pessoal, eu tenho mais de 300 vasos de planta que eu cuido. E às vezes eu escuto as pessoas falando que não dá para cuidar de planta porque trabalha, né? Eu trabalho. Eu chego em casa depois de 6 horas da tarde e eu sempre faço alguma coisinha com elas, uma hora ou outra. Todo o tempo que eu tenho disponível, eu vou lá e tô cuidando delas. Agora aqui mesmo, eu tinha 15 minutos, eu tenho 15 minutos. Esses 15 minutos eu faço o vídeo para vocês, né? O vídeo de hoje nem vai dar para ter muito tempo, vai ser um videozinho curto, mas eu faço o vídeo para vocês, cuido das minhas plantinhas, aí eu vou começando. Não dá para fazer tudo, mas aí eu faço uma parte agora. Aí a próxima vez que eu pegar elas para poder completar, já vão ter várias prontas, né? Hoje aqui eu coloquei em 4 delas, né? Então, quando eu pegar as outras, já estão adiantados. Então, eu já fiz um cuidado rapidinho aqui, ó. Que coisa de 15 minutos. É questão, pessoal, de a gente administrar o tempo da gente. Quando a gente quer, a gente faz, né? Basta querer. É a vontade mesmo que tem, né? Se a gente tem vontade de ter as plantinhas e a gente gosta muito, o tempo a gente arruma ele. Porque às vezes a gente gasta tempo com tanta bobagem, né, pessoal? Às vezes uma coisa tão desnecessária, e se a gente voltar nesse tempo porque a gente realmente gosta de fazer, a gente faz, a gente cuida. Muita gente me pergunta, mas como você consegue cuidar de 300 vasos de planta? Na verdade é quase 400, né? Que já passou de 360, então são vários vasos, mas eu vou cuidando em todo o tempo que eu tenho livre, né? Se eu tenho um tempinho livre, para mim não é trabalho, para mim eu gosto, eu tenho prazer nisso. Eu gosto de estar cuidando delas da melhor forma. As minhas plantas não ficam jogadas de qualquer maneira. Meus vasos, quando eu vejo que um vaso está nascendo matinho, dá aquela sensação de planta abandonada, pessoal, eu já corro lá e já tiro, porque dá uma sensação muito ruim, né? Quando a gente olha para um vaso, tá cheio de mato, a sensação é de abandono, a sensação de que ninguém tá cuidando mesmo, né? Então eu já gosto de estar passando e retirando. Às vezes eu tô gravando um vídeo para vocês, já tô ali tirando uma terra, tirando uma coisa que tá, né, afastando uma terra que está em cima demais, afastando do caule, tirando uma folhinha. O que eu tenho que fazer de manutenção, eu faço às vezes durante os meus vídeos, né? Às vezes o tema é uma coisa, mas eu tô fazendo ali 2 coisas e já tô fazendo e já tô cuidando, né? Então eu falo sempre assim, que sempre quando a pessoa fala que quer muito ter suculentas, eu acho que mesmo você trabalhando fora, dá para você ter suculentas lindas, maravilhosas. Se você não quer tirar muito tempo para elas, porque também depende, às vezes a pessoa não é que não tenha tempo, não quer tirar um tempo
para cuidar delas, né? Às vezes prefere relaxar, descansar de outra forma. Aí é diferente, eu acho assim, a pessoa tem que falar assim, ó, eu tenho suculentas, mas assim, eu quero ter pouquinhas, porque eu não quero ficar cuidando, eu não quero gastar meu tempo cuidando. Agora, falar que não tem tempo, a gente faz, porque eu faço aqui, pessoal, e dá muito certo, dá muito certo. Eu cuido delas, eu passo o olho, olho aqui, tem uma folha estragada ali, eu passo, eu já tô olhando, né? Eu sempre faço uma manutenção rápida. Vou olhar, mostrar para vocês agora minha chaviana pink, para mostrar para vocês um exemplo. Aqui, pessoal, isso aqui eu tava passando ali ontem para dar uma, sabe, correndo o olho em uma por uma. Eu percebi que ela tava cheia de cochonilha e ela tava com o caule todo feio. O que que eu fiz? Fui lá, peguei ela rapidamente, não deu tempo de gravar o vídeo para vocês, porque eu já tinha gravado o vídeo, né, de ontem. Eu tinha feito o vídeo, aí eu vi que ela tava horrorosa e ela tava tão bonitinha. Quando eu fui ver, tinha montes de cochonilha. Eu peguei ela, levei debaixo da torneira, lavei ela toda, cortei o caule dela, que as raízes estavam muito fracas, cortei tudo. Não deu tempo de plantar. O que que eu vou fazer? Eu não preciso plantar, aqui tem tempo mudinha vindo, ó. Deixa eu dar o foco aqui pra vocês. Não tá focando muito bem, mas dá pra ver, ó. Tem duas mudinhas aqui vindo. Então, o que que eu fiz? Eu lavei elas, não tive tempo de plantar. Coloquei aqui, pessoal. Aqui tá uma claridade boa, não tá batendo sol, porque esses dias não tá tendo, mas se vier o sol da manhã, vai bater. Eu simplesmente deixei elas aqui, eu encostada no substrato, sequinhas, para poder cuidar delas. Salvei elas rapidamente. Fiz o que eu pude, tá aqui do lado do meu cacto. Vou deixar aqui, final de semana, ponho no vaso, né? Então, assim é o que eu faço. Sempre, todo o tempo precioso para mim, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu videozinho rápido aí para vocês. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.